Olá, para você conectado no De Cobertura, estamos chegando com mais uma edição do nosso quadro Grandes Jogos, onde analisamos taticamente partidas históricas de Remo e Paysandu. Nossa internauta Karina Correia, ela deixou a sugestão de fazermos a análise de Remo e Palmeiras na Série B de 2003, e a gente está trazendo aqui esse vídeo, essa análise dessa partida em que o Leão venceu e se consolidou como um dos principais concorrentes às duas vagas na Série A de 2004. Na ocasião, a partida era válida pela 14ª rodada. O Remo era o quarto colocado, tentando ultrapassar o Marília e encostar no Palmeiras, ficar um ponto do Verdão, enquanto que o Verdão tentava diminuir a diferença para o Botafogo, que era o líder até então da primeira fase. Lembrando que na época não era pontos corridos ainda. Tínhamos a primeira fase onde todos enfrentavam todos, os 8 melhores avançavam e eram divididos em 2 quadrangulares, e os 2 melhores de cada grupo avançavam aí sim para o quadrangular decisivo, em que os 2 melhores subiam para a Série A. Na época o Remo acabou ficando no segundo, eliminado na segunda fase, mas ainda fez uma campanha muito boa. Acho que a melhor campanha do Remo, a última grande campanha do Remo na Série B, onde ficou muito próximo, bateu na trave na busca pelo acesso, e tinha um time bem interessante, com o Jean sendo o principal jogador, cabeça de cartaz, digamos assim, mas que tinha o Valdomiro, artilheiro. Esperava-se no início do campeonato que fosse o duelo de artilheiros, com o Valdomiro, que chegava ali com 9 gols, e o Wagner Love tinha 11, só que o Wagner Love foi convocado para a seleção brasileira de base, ele que foi uma das grandes revelações daquele ano do Palmeiras, vice-campeão da Copinha, para o Santo André. Mas o Palmeiras era um time do Jair Pisserni que mesclava muitos jogadores jovens com jogadores experientes, como o Pedrinho, aquele mesmo do Vasco, bicampeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores. Tinha também o Magrão, que estava aparecendo para o cenário do futebol brasileiro. O Palmeiras, que tinha como seu principal jogador o Marcos, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira na Copa da Coreia e do Japão em 2002, no seu gol. E o Remo chegava com o Jean sendo seu principal jogador, mas tinha também o Rogério Belém no meio de campo, ajudando ali nas armações da jogada, o Cristiano e o Valdomiro fazendo uma dupla de ataque que se movimentava bastante, com o Cristiano caindo mais pelo lado esquerdo, o Valdomiro do lado direito. Mas dos dois, o Valdomiro era quem mais centralizava, buscava a área para tentar a finalização, não à toa era o artilheiro. O Remo, que não tinha o Djalma Santos, lateral esquerdo, com isso Givanildo Oliveira, técnico do Leão, improvisou o Moisés, volante, nessa função. Tinha o Valdemir do lado direito, enquanto que o capitão Augusto ficou de fora da partida por suspensão, e com isso a dupla de zaga foi formada pelo Williams e o Sérgio, com o Chicão, primeiro volante, que especialmente no primeiro tempo fazia uma marcação individual no Pedrinho, e também tinha o Márcio Belém para completar esse time do Leão, que tinha o Gilberto no gol, que apareceu bem, especialmente no primeiro tempo. O Remo começou muito melhor, nos primeiros 10 minutos, fazendo uma marcação intensa na saída de bola do Palmeiras, que iniciou tentando sair curto, mas com a pressão alta do Remo, o Palmeiras acabava dando chutão com seus zagueiros, mas com o tempo, com o cansaço, o Palmeiras colocou a bola no chão, mas não sem antes o Remo assustar bastante com os chutes de fora da área do Rogério Belém, com o Valdomiro caindo pela direita e cruzando para o Jean cabecear, para o Marcos fazer uma defesaça. Foram várias chegadas nesse período aí dos primeiros 10, 15 minutos do Leão em cima. Vendo que estava em dificuldades para conseguir armar a sua principal jogada, que era o contra-ataque, o Palmeiras começa a colocar a bola um pouco mais no chão, com o Remo cansando naturalmente ali pelo ritmo intenso dos primeiros minutos. O Palmeiras começa a colocar a bola no chão, e aí tem os apoios do Lúcio, o lateral que subia mais, porque do lado direito era o Correia, um meia volante que estava improvisado. Aliás, ele podia sim fazer essa função de lateral direito, mas não era de origem daí. A dupla de zaga com Leonardo e o Alceu,
que inclusive teve uma declaração polêmica antes da partida, onde ele disse que sequer sabia qual era a cor do Leão, a cor do Remo, não é? Então ficou a provocação aí antes do jogo, que com certeza mexeu com o brio dos jogadores do time azulino, que já era forte por si só, mas com certeza deve ter sido uma inspiração a mais para esse jogo. E o Palmeiras que jogava nesse 4-3-1-2. O Palmeiras tinha o desfalque aí do Marcinho Guerreiro, o volante que descia para fazer uma saída de 3 entre os zagueiros, para liberar os alas para o campo de ataque. Com isso, quem jogou foi o Fábio Gomes, que era a primeira opção de passe no meio de campo, enquanto que o Adãozinho ficava mais pelo lado esquerdo, protegendo as costas do Lúcio, enquanto do lado direito ficava o Magrão, que avançava um pouco mais, como o Pedrinho, o camisa 10, ele caía mais do lado do meio para a esquerda, o Magrão ficava com o lado direito, como o Correia também não subia, o Magrão ficava com o corredor direito para atacar, junto com o atacante que caía por ali. O Thiago Gentil iniciava mais pelo lado direito, mas ele trocava muito com o Anselmo, que às vezes vinha por ali também. Era uma dupla de ataque, assim como a do Remo, que se movimentava bastante. E o Palmeiras se formava dessa forma, nesse 4-4-2 em losango, ou um 4-3-1-2, se você preferir. E o Palmeiras, depois dessa pressão inicial do clube do Remo nos primeiros 10 minutos, começa a colocar a bola no chão, achar o Pedrinho, que ficava se movimentando bastante para tentar se desvencilhar do Chicão. E ele metia muitas bolas ali pro Lúcio, que atacava as costas do Valdemir, lateral direito do Remo. E foi inclusive assim, dessa forma, que saiu o primeiro gol do Verdão. Uma cobrança de lateral, o Lúcio ataca as costas do Valdemir, enquanto que o Anselmo ele atrai a marcação do Williams e deixa o lado direito defensivo do Remo ali por volta dos 28 minutos meio bagunçado. E com isso o Lúcio vai até a linha de fundo, ele cruza para trás para o Pedrinho, que chega como para finalizar dentro da área. O Chicão acaba chegando atrasado, não consegue cortar, e dessa forma o Palmeiras, que nesse período em que marca o gol estava melhor, já tinha conseguido minimizar o ímpeto do Remo e tentava, por meio da troca de passes, das inversões, as triangulações, conseguir abrir espaço na defesa do Leão. Tinha algumas triangulações bem interessantes do Palmeiras que ajudava o time a chegar mais à frente, que era ou com o Adãozinho, o Lúcio e o Pedrinho pelo lado esquerdo, ou por dentro mesmo com o Pedrinho nas costas do Anselmo e do Thiago Gentil. Dessa forma, o Palmeiras conseguia criar espaços na defesa azulina e chegou a quase balançar as redes antes e mesmo depois do primeiro gol. Meteu bola na trave, o goleiro Gilberto fez várias defesas importantes para manter o Remo no jogo. Então, depois do primeiro início de domínio do Remo nos primeiros minutos, não é? O Palmeiras acabou se soltando e ficando melhor na partida. E justamente quando o Palmeiras era melhor e buscava o segundo gol, veio o lance do pênalti pro Remo, uma jogada individual do Rogério Belém dentro da área, em que ele dá um drible muito bom, muito bonito no Adãozinho, chuta e a bola bate no braço de quem? Do Alceu, aquele mesmo que provocou o Leão antes da partida, ou se não provocou, mostrou pelo menos uma certa ignorância em relação ao time azulino. Valdomiro cobrou e marcou o 10º gol dele com a camisa do Leão, e a partir dali o Remo ganhou a empolgação, digamos assim, que precisava para voltar a dar combate, a tentar dificultar a saída de bola do Palmeiras, conseguia ficar com os rebotes, com as segundas bolas, né, e reiniciar os seus ataques. E aí vinha o Jean, que descia. A partir do primeiro gol do Remo, o Jean começa a aparecer um pouco mais. Ele desce ali para aparecer, para ajudar na saída de bola. Aparece do lado esquerdo, do lado direito, invertia a bola pro Valdomiro na direita, pro Cristiano do lado esquerdo. Aparecia na área para finalizar e começou a participar mais do jogo. Tem até um lance engraçado dele, que o lateral direito Valdemir do Remo, ele faz a ultrapassagem, tenta o cruzamento, mas ele acaba dando um balão para cima. Os jogadores e a torcida do Remo vão à loucura, eles ficam muito bravos com o Valdemir, mas antes da bola cair no chão, o Jean ele já mata dando um passe de peito
pro Cristiano, que devolve, e aí o Jean quase assiste o Valdomiro dentro da área para mostrar um pouco da qualidade que o Jean tinha nesse meio de campo do Remo. E foi justamente do Jean o gol da virada, já no início ali do segundo tempo, uma cobrança de falta que contou com uma ajuda do goleiro Marcos, que não teve a sua melhor atuação, uma falha dele depois do cruzamento do Jean, a bola acabou indo direto pro gol e o Marcos acabou sendo enganado no kick da bola e o Remo viraria o jogo dessa forma com o Jean de falta. E aí depois do gol do Jean de falta, foi curioso que o Remo foi quem atacava mais. O Remo estava procurando o terceiro gol, não queria saber de manter o resultado, queria ir para cima, garantir a vitória, conseguir algumas situações aí de gol, especialmente com o Moisés, as ultrapassagens do lateral, do volante improvisado na lateral esquerda, especialmente depois do primeiro gol do Palmeiras, ele começou a fazer mais isso, essas ultrapassagens, aparecer mais no campo ofensivo, e dessa forma ele conseguia complicar a defesa do Palmeiras, que se não cortasse fatalmente, o Remo conseguiria ampliar o marcador. E dessa forma o Remo foi para cima, mas, naturalmente, como o Remo ia para cima, deixava espaços nas costas. E dessa forma, o Palmeiras também conseguia ter oportunidades, especialmente da mesma forma que era do primeiro tempo, com o Lúcio atacando as costas do Valdemir. Essa associação entre o Pedrinho se desvencilhando do Chicão para tentar acionar o Lúcio nas costas do Valdemir foi a principal arma do Palmeiras. Para a sorte do Remo, o Lúcio não decidiu tão bem ao longo da partida como fez no gol, no lance do gol do Pedrinho. E com isso o Palmeiras desperdiçou várias chances. Aí veio a fase de substituições, o Palmeiras estava deixando muitos espaços ali na entrada da área, próximo dos seus zagueiros, especialmente por conta dos volantes. O Magrão se soltou um pouco mais para aparecer no ataque, aparecer dentro da área, chutar de longa distância, enfim, ter mais responsabilidades ofensivas. Ele que defensivamente era quem chocava com o Jean, não fazia uma marcação individual, mas como o Jean caía muito pelo setor dele, era quem mais se preocupava com a marcação do Jean. E aí o técnico Jair Pisserni, precisando da vitória, com o Palmeiras querendo a vitória, tirou o Adãozinho, tirou o Fábio Gomes, colocou o Francis e colocou também o Elson. Tentou colocar jogadores com melhor corte, melhor pegada, para que o Remo não tivesse tanta facilidade quando chegasse no campo ofensivo. Também teve a substituição, a entrada do Edmilson no lugar do Anselmo, enquanto que do lado do Remo a gente teve a entrada do Theo no lugar do Valdomiro e do Ciro no lugar do Rogério Belém, que para mim foi o melhor jogador do Leão na partida. E o Palmeiras começa a ficar um pouco mais com a bola de novo, mas o Remo conseguia fechar bem os espaços, tirando mesmo nas costas do Valdemir, que teve uma partida quase que para esquecer. Por sorte dele, o Lúcio não decidiu tão bem nas chances que ele teve, mas no geral o Remo conseguiu fechar os espaços pelo meio. Thiago Gentil, o Anselmo, depois o Edmilson não tiveram tanto espaço assim. Tanto que o Gilberto no segundo tempo, se eu não me engano, ele não faz nenhuma defesa. Não é tão exigido, muitos chutes de fora da área, cruzamentos, escanteios, bola parada, mas o Palmeiras não conseguiu de fato testar o goleiro do Remo no segundo tempo, ao contrário do Marcos, que teve trabalho ao longo do segundo tempo com o Remo, com essas investidas aí com a saída do Valdomiro, o Cristiano caindo mais pelos lados e o Theo ficando mais na área. O Jean chegando novamente como esse meia armador, esse meia com chegada, e o Ciro não chegava tanto como o Rogério Belém, se preocupando um pouquinho mais na defesa, e dessa forma o Remo conseguiu acabar com o ímpeto do Palmeiras, e o Remo manteve uma marca impressionante, que com essa vitória sobre o Verdão foi a 23ª consecutiva, aliás, foi o 23º jogo consecutivo sem perder do Remo dentro de casa, o que mostrava a força do Leão quando jogava em seus domínios, quando jogava aqui em Belém. Então uma vitória histórica do último grande time do Remo na Série B, que passou perto do acesso. Fatalmente, se fosse nos pontos corridos, e com o mesmo regulamento de hoje, né, que 4 sobem, 4 desce,
muito dificilmente o Remo não subiria, não é? O Remo teve uma campanha espetacular na primeira fase e acabou ficando no quadrangular, mas sem dúvidas um ano aí que é lembrado pelo torcedor pelo título paraense também, contra um Paysandu que estava na Série A. No ano seguinte o Remo seria campeão novamente de forma invicta e teve participação de alguns desses jogadores que estavam na Série B de 2003. A gente agradece a vocês que participaram com a gente até aqui, acompanharam o nosso vídeo. Na semana que vem faremos uma análise tática de um jogo histórico do Paysandu. Fique à vontade para sugerir partidas de Leão ou Papão para analisarmos no nosso quadro. Todas as quintas nós retornamos com a análise tática de um jogo histórico de Remo ou Paysandu. Na próxima semana a gente traz do Papão de Cobertura o seu novo ponto de encontro com o futebol.